A paz do Senhor, meus amados irmãos. Nesta noite quero deixar uma palavra para o seu coração. Deixar uma palavra de meditação nesta madrugada, amém? Aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi, aleluia, explicado tão claramente como se tivesse visto com os seus próprios olhos a morte dele na cruz. Aleluia. Deixa-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não. É claro que não foi. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos. Antes de começar essa palavra, eu peço que você compartilhe, comente, aleluia. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar, para que essa palavra possa chegar mais em vidas, amém? Então, meus amados irmãos, aqui o Senhor começa dizendo a Gálatas: ó Gálatas insensatos. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, meus amados irmãos? Porque Paulo escreve essa carta a eles? Porque Paulo estava vendo que Gálatas, aleluia, o povo de Gálatas, aleluia, lá naquela época tinha os gentios e tinham os judeus. Então os judeus estavam querendo trazer a lei de volta para dentro da igreja evangélica. E Paulo escreve essa carta para eles, para que eles não permitissem isso. Aleluia, porque agora estamos no tempo da graça. Aleluia. Não era mais no tempo da lei, porque sabemos, aleluia, que Moisés escreveu, aleluia, a lei, louvado seja o nome do Senhor, para que naquela época o povo viesse cumprir, aleluia, aquelas leis, para que possa chegar perto do Senhor, possa se santificar, aleluia, dando ouvido à lei, aleluia. Mas agora não, agora é por tempo da graça, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque naquela época muitos não conseguiu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, alcançar certinho as leis. Então Jesus, ele vem, aleluia, ele se faz, aleluia, como pecador na cruz, aleluia, morre por mim, por você, e agora estamos no tempo da graça, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo estava tentando colocar isso na mente deles, porque muitos judeus estavam querendo que muitos deles se circuncisem, aleluia, muitos deles queriam trazer a lei para dentro da igreja. Então Paulo, aleluia, escreve essa carta e diz: deixe-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito Santo porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Então Paulo faz uma pergunta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Paulo faz assim para eles: vocês receberam o Espírito Santo por causa da lei ou por causa que vocês creram na palavra? É claro que foi por causa que eles creram na palavra. Sabemos de uma coisa, meu amado irmão, que quando eu e você aceitamos o único e suficiente Salvador Jesus na nossa vida, aleluia, quando nós confessamos com nossos lábios, quando nós confessamos, aleluia, a alguém que Jesus é o nosso Salvador, aleluia, que Jesus agora é o nosso Deus, que nós queremos agora aceitar, caminhar junto com Cristo, aleluia, o Espírito Santo se move sobre nós, ele repousa sobre a minha e a tua vida, e é através do Espírito Santo, aleluia, que começa a acontecer os milagres na nossa vida. É através do Espírito Santo, aleluia, que o ambiente, aleluia, começa a mudar. É através do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, que o ambiente começa, aleluia, a ser mais alegre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Paulo diz assim, versículo 4: será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Então Paulo está dizendo para eles, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que não foi à toa, aleluia, que eles passaram por sofrimento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Será que foi à toa que passaram por tanto sofrimento? É claro
que não. Aleluia, porque naquela época, aleluia, muitos judeus não queriam, aleluia, aceitar a pregação. Os romanos mesmo, aleluia, matavam, aleluia, os cristãos. Os cristãos eram perseguidos, aleluia. Então, louvado seja o nome do Senhor. Muitos, aleluia, sofreram ali, viúvas, órfãos, sofreram por causa do evangelho, porque muitos não queriam mais, aleluia, dar alimento, muitos já não queriam ajudar, até mesmo aqueles que diziam, aleluia, religiosos, que eram os judeus, não ajudavam mais as viúvas, não ajudavam mais os órfãos, porque eles aceitavam Jesus como único e suficiente Salvador. Então, muitos deles sofreram por causa, aleluia, da pregação do Evangelho. Muitos deles sofreram, aleluia, por causa do Espírito Santo, aleluia. Mas ainda tinha, aleluia, aqueles que pregavam a palavra e ajudavam. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Paulo diz no versículo 15, no versículo 5 de Gálatas capítulo 3. Volto a perguntar, caso aquele que lhes deu o Espírito realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque vocês creram na mensagem que ouviram? Então Paulo, aleluia, chama a atenção deles. Paulo diz para eles, aleluia, os milagres que foram realizados dentro de vocês, aleluia. O Espírito Santo que está sobre vocês, aleluia, ele realiza milagre porque vocês, aleluia, obedeceram à lei ou porque vocês creram? É claro que foi porque eles creram. Aleluia, o Espírito Santo faz milagre na minha e na sua vida porque nós cremos. O Espírito Santo faz milagre na minha e na tua vida porque nós paramos de ter incredulidade. Começamos a dar valor, aleluia, na pregação do Evangelho. Começamos a dar valor, aleluia, na morte de Jesus Cristo, aleluia. Então isso, aleluia, é maravilhoso, meus amados irmãos. Aleluia, eu vejo muitas igrejas aí, aleluia, que não podem, aleluia, fazer isso, não pode fazer aquilo. Aqui não é permitido isso, aleluia. Então é a lei do homem, a lei não é a lei de Deus. Muitos homens, aleluia, aleluia, não querendo tirar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, a autoridade dos anjos da igreja. Mas sim, tem muitas coisas, aleluia, que é do homem, aleluia, não é do Senhor Jesus, aleluia. Eu vejo muitos aí, aleluia, não pode fazer isso dentro da igreja, não pode fazer aquilo, aleluia. Coisas, aleluia, que a gente podemos resolver. Mas a questão não é essa, a questão é a palavra do Senhor, meus amados irmãos. Aleluia. Então tem algo, aleluia, que o Espírito Santo trabalha sobre nossas vidas e nós começamos a ter a moderação, nós começamos a mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Paulo começa a dizer para eles, aleluia, eu volto a caso, aleluia, aquele que lhe deu o Espírito e realizou milagre entre vós, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque vocês creram na mensagem que ouviram? Então a palavra do Senhor diz, aleluia, que o Senhor Jesus, ele veio, morreu na cruz por mim e por você, aleluia, jogou nossos pecados no mar do esquecimento, e o Espírito Santo repousa sobre mim e sobre você. E agora começamos a fazer a vontade do Senhor. Porque na época, aleluia, sabemos que a lei, aleluia, vinha sobre os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eram 10 leis, 10 mandamentos, para que eles pudessem cumprir, para se chegar perto do Senhor. Aleluia. E se eles não cumprissem, aleluia, eles não chegassem perto do Senhor, aleluia, eles não louvassem o nome do Senhor, aleluia, para tu ser aceito, aleluia, naquela época, por nosso pecado ser perdoado, a gente tinha que oferecer, aleluia, ofertas na casa do Senhor. Nós tínhamos que levar, aleluia, bezerro, eles tinham que levar, aleluia, algo para que chegasse perante, aleluia, o sacerdote, e ali ele ia fazer todo um processo. Mas hoje não. Para aí você ser perdoado, aleluia, só ajoelhamos, só dobramos nossos joelhos, oramos com o coração sincero e pedimos, Pai, perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, aleluia. O véu se rasgou, aleluia. Agora é entre eu e Deus, é entre você e Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Paulo diz: da mesma forma Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declarou os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abraão, ele creu no Senhor. Ele creu no chamado do Senhor. Ele creu, aleluia, nas palavras que o Senhor Deus falava para ele, aleluia. Então, aleluia, a palavra do Senhor diz que as mesmas bênçãos, aleluia, quando eu e você cremos no Senhor, as mesmas bênçãos que Abraão teve, aleluia, as mesmas bênçãos que caiu sobre a vida de Abraão, cai sobre a minha e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então, que você possa ter essa palavra no seu coração, meu amado irmão. Sabemos, aleluia, que o Abraão, nosso pai, na fé, louvado seja o nome do Senhor, amém? E é muito lindo isso, porque se você for lá ler a história de Abraão, aleluia, você vai, aleluia, entender. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele foi o homem, aleluia, que andou com Deus. Abraão, ele foi o homem, aleluia, que foi obediente ao Senhor. Abraão foi o homem, aleluia, que pelejou. Abraão foi o homem, louvado seja o nome do Senhor, que creu nas promessas do nosso Senhor Jesus. Então devemos crer. Quando o Senhor lançar uma palavra sobre mim, sobre ti, devemos crer, devemos dar ouvido, aleluia. Sabemos que Jesus, ele veio, aleluia, e ele falou sobre os mandamentos do Senhor. Aleluia, que o maior mandamento é amar a teu Deus acima de tudo, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo mandamento, aleluia, é amar a teu próximo como a ti mesmo. Então, como nós amamos o nosso próximo a nós mesmos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, nós mudamos o nosso modo de falar, de agir, de pensar, meu amado irmão. Porque, aleluia, é como ter um carinho por um parente. Você que tem um parente, você ama o parente. Aleluia, você ama essa pessoa. Você, aleluia, elogia essa pessoa. Aleluia, você faz de tudo para essa pessoa. Então é assim, aleluia. Aquilo, aleluia, que a gente faz, aleluia. Aquilo que a gente quer receber, devemos fazer para o nosso próximo também. Porque as bênçãos de Abraão caem sobre a minha e a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero, aleluia, abrir o seu entendimento. Não olhe pela forma de materializar, mas sim pela forma espiritual. Que as bênçãos de Abraão caiam sobre mim e a tua vida espiritualmente e depois financeiramente. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que devemos comer o melhor dessa terra. Mas a palavra do Senhor diz, meus amados irmãos, aleluia, pensar primeiro do Rei do céu e a sua justiça, que a demais coisas será acrescentada na minha e na sua vida, amém? Então que você possa com essa palavra no seu coração. Não deixe que nada venha tirar teu foco de dentro da igreja. Não deixe que nada venha tirar teu foco da presença do Espírito Santo. Não deixe que nada venha tirar teu foco, aleluia, do Senhor Jesus. Se você, aleluia, que está, aleluia, dentro da igreja, que você que está triste, angustiado, aleluia, que você possa voltar, aleluia, a fazer a voz do Senhor, que você possa ser feliz novamente, aleluia. A graça do Senhor é alcançada por mim, por você, não é por causa de A, B e C, mas sim seja obediente, aleluia. Ao anjo da igreja, ser obediente, aleluia. Aquele que está em si, sobre ti, aleluia, numa autoridade espiritual, amém? Mesmo que você não goste, aleluia, de ouvir certas coisas, mesmo que você não goste de, aleluia, mas seja um ouvinte, aleluia. Assim, em nome do Senhor, a palavra do Senhor diz que a gente devemos ouvir mais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e falar menos. A palavra do Senhor diz, aleluia, que o verdadeiro sábio é aquele que ouve, escuta mais
e fala menos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados irmãos. Aleluia. Para a gente encerrar aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição pelas nossas ofensas. Pois a Escritura diz: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu e você recebemos o Espírito da promessa. Sabemos, aleluia, que a nossa luta aqui não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra a potestade e principado no mundo espiritual, meus amados irmãos. Aleluia. Então continue buscando, continue, aleluia, nessa tua força. Continue adorando o Senhor Jesus, aleluia. Continue, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, intercedendo por aquelas pessoas que, aleluia, que precisam da tua intercessão, amém? Assim como muitos oraram por você, oraram por mim, devemos orar por aquelas pessoas também. Devemos, aleluia, amar o nosso próximo como a nós mesmos, amém? Aleluia. Então que você possa com essa palavra no seu coração. Não deixa as coisas do mundo, as coisas mundanas entrar no meio do evangelho. Não deixa as coisas mundanas entrar no meio, aleluia, da igreja que você, aleluia, está se congregando. Não deixa as coisas mundanas entrar na sua mente. Aleluia. Busca o sobrenatural do Senhor Jesus. Aleluia. Queira mais, aleluia, o sobrenatural do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Creia subir no degrau espiritual com o Senhor Jesus. Aleluia, porque quando você subir num degrau espiritual com o Senhor Jesus, aleluia, começamos a enxergar pelos olhos da fé, começamos, aleluia, ver o sobrenatural, começamos a fazer, aleluia, milagres e prodígio na presença do Senhor, amém? E tudo para a glória e a honra do nome dele, meu amado irmão. Aleluia. Você que está vendo agora esse vídeo, assim diz o Senhor, aleluia, não venda o teu ministério, não venda o teu chamado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, não troca o teu chamado por um prato de lentilha, louvado seja o nome do Senhor, amém, aleluia. A palavra do Senhor diz: guarda, aleluia, a tua coroa, aleluia, para que o teu aniversário não venha te tomar, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado irmão, guarda a tua mente, guarda teu coração na presença do Senhor, porque logo, logo o Senhor Jesus está voltando, amém? Então não desanima, aleluia, busque e adora o Senhor Jesus, amém? Então que você possa essa palavra no seu coração, louvado seja o nome do Senhor. Mas já peço que você compartilhe, comente, aleluia, se inscreva no nosso canal, louvado seja o nome do Senhor, compartilhe, aleluia, que essa mensagem possa chegar em mais pessoas, aleluia, que estão precisando, amém? Fique na paz do Senhor Jesus, meu amado irmão.